Boa noite a todos, paz do Senhor, tudo bom? Gostaria de convidar já os amados para estar chegando. Nós vamos dar início nessa noite. Vamos fazer um momento de oração, de agradecimento a Deus e pedir a Deus também que venha estar abençoando a vida dos nossos irmãos que estão passando por momentos de dificuldade na área da saúde, algumas pessoas da nossa comunidade, que nós já estamos acompanhando no grupo, e outras pessoas também a quem conhecemos, então que nós possamos pedir ao Senhor mais uma vez, que tenha misericórdia, que entre com providência, e que Ele venha estar abençoando esse momento aqui nesta noite, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, mais uma vez para falar das coisas do Senhor, para ouvir a Tua palavra, para sermos ministrados, para aprendermos mais da Tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar a vida de cada um que já se encontra aqui, que possamos estar com corações disponíveis, com a nossa mente aberta, para receber tudo aquilo que será ministrado nesta noite, ó Pai. Abençoa aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa também jogar por terra todo empecilho, tudo aquilo que possa estar tentando atrapalhá-los de chegar até esse local. Nós cremos que grandes coisas o Senhor fará nessa noite, ó Pai, essa é a expectativa do nosso coração. Nós sabemos que o Senhor não desperdiça, ó Deus, a sua unção. Então, se o Senhor proporcionou esse momento aqui, essa noite, é porque o Senhor tem propósito para nós aqui nessa noite, ó Deus. Nós cremos que nós seremos curados, que nós seremos renovados, que nós seremos edificados, ó Pai, porque é a Tua palavra que será ministrada aqui nessa noite, e ela não volta vazia. Senhor, que o Senhor possa abençoar o ministro, que o Senhor possa, ó Deus, desde já derramar sobre ele, ó Deus, o Teu Espírito de forma sobrenatural, que ele possa ser revestido com o Teu sangue, guardado em Ti, que ele possa ser direcionado pelo Espírito Santo do Senhor de forma tremenda nesta noite, ó Deus, que ele tenha liberdade para ministrar tudo aquilo que está no seu coração, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, é isso que nós te pedimos, ó Deus. Pedimos também, ó Deus, por misericórdia, pela vida daqueles que estão sofrendo, ó Deus, por enfermidades. Quantas pessoas estão perdendo, ó Deus, entes queridos, familiares, amigos. Que o Senhor possa ter misericórdia, ó Pai, dessas vidas. Que o Senhor venha trazer paz aos corações daqueles que estão enlutados. Senhor, em especial, colocamos aqui a vida do Sadraque, da Elaine, ó Deus, que perderam, ó Deus, a Dona Maria essa semana. Que o Senhor possa, ó Deus, confortá-los nesse momento, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, possa encher, ó Deus, a vida deles nesse momento, trazendo consolo, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, e muitos outros, ó Deus, que precisam também desse consolo do Espírito Santo. Nós clamamos nessa noite, ó Deus, por eles, ó Pai. Que o Senhor possa estar guardando as vidas, ó Deus, daqueles a quem clamam ao Senhor, daqueles que Te buscam, mas que, sobretudo, a vontade do Senhor seja estabelecida e seja cumprida, que o propósito do Senhor seja estabelecido na vida de cada um, ó Pai. Nós cremos que o Senhor está no controle de tudo e que nada foge ao controle das Tuas mãos, ó Pai. Mais uma vez entregamos a Ti esse momento, que o Senhor possa ter liberdade para agir em nossas vidas e que nós estejamos disponíveis e receptivos à Tua palavra nessa noite. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, amados, glória a Deus. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui para sermos ministrados. Hoje o pastor Felipe não vai poder estar, porque ele apresentou alguns sintomas gripais. Não é nada grave, ele teve um pouquinho pior no início da semana, mas já melhorou, chegou aí para o hospital, fez um teste lá do Covid, está esperando sair o resultado. Ele falou que provavelmente sai amanhã por volta das 14 horas o resultado do teste Covid, mas ele está bem, de saúde, falou que já, a pior parte que ele já passou, estava sentindo dores no corpo, agora ele já está bem restabelecido, mas, por segurança está ficando mais em isolamento até que saia o resultado do teste do Covid dele, tá bom? Então por isso que ele não está aqui nessa noite.
alguns dos líderes também nos informaram, né, de algumas dificuldades para estar. Algumas pessoas também apresentaram alguns sintomas gripais e preferiram não estar, por isso que vocês de repente vão sentir falta aqui de mais algumas pessoas, tá bom? Mas está sendo, né, transmitido também, então creio que aqueles que não puderam estar vão ser alcançados também depois através da transmissão, né, que é uma bênção aí, que Deus abençoe a galera da mídia, que sempre está fazendo um excelente trabalho aí, amém? Hoje quem vai estar ministrando as nossas vidas é o nosso irmão Davi, queria convidar ele aqui, esse jovem abençoado, já conhecido aqui da nossa comunidade, já esteve aqui outras vezes, né, nos abençoando, e ele vai estar sendo usado por Deus nessa noite, para trazer algo aos nossos corações. Ele é da Igreja Batista Betel de Laranjeiras, pastor Fábio, não é isso? Então, Davi, que você seja bem-vindo aí, se sinta abraçado, que você se sinta livre aí para ministrar as nossas vidas nessa noite. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém. Bom, como sempre, é uma grande satisfação, né, em poder estar aqui nessa casa, de fato servindo, né, contribuindo para o reino, na palavra, no conhecimento, né, compartilhando um pouco daquilo que Deus ele tem realizado, né, na minha vida, e assim eu creio que Deus ele trabalha, né, na multiforme graça, né, cada um com a sua função, cada um, né, cumprindo aquilo que o Senhor colocou nas mãos. E antes de iniciar de fato, eu queria mais uma vez convidar você a fechar os seus olhos, e eu queria muito que você primeiramente desse lugar, sabe, para o Espírito Santo falar com você. Lógico, claro, né, que foi preparado um método aqui de aula, né, de ensino, mas quem realmente realiza, quem realmente efetua é o Espírito Santo, né? Não sou eu sou simplesmente uma ferramenta aqui para Deus tocar na sua vida. Então, queria que você fechasse os seus olhos e assim nós iremos orar. Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer por estarmos aqui, ó Deus, por essa casa, abrir as portas, ó Deus, para a minha vida. Pai, eu peço para que o Espírito Santo, aquilo que o Senhor colocou no meu coração durante esses dias, especificamente durante este dia, ó Pai, tudo aquilo que foi construído, ó Pai, possa de fato entrar nos corações de cada pessoa que está aqui nessa noite, ou até mesmo nos assistindo, e que o Senhor possa fazer a tua obra, Pai. Que o Senhor possa fazer a tua obra, em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou fazer uma apresentação, né? Como de costume, meu nome é Davi Azevedo Marques de Lima. Sou casado com Gleice, o nome dela ficou grande, tá? Gleice Porto Batista Marques de Lima. Ela preferiu ficar com Marques de Lima, então eu falei amém, né? Se ela quer ficar, então faça bem uso. Ela não pôde estar presente, porque na verdade nós somos líderes dos voluntários lá na Batista Betel. E hoje, né, teria uma casa limpa lá, né, que nós gostamos de falar, que é a limpeza da casa. Então, foi programado para ela ir para lá, mas no final acabou que ficou só ela só vai amanhã, só que como a gente não programou, não deu para ela vir. Mas ela também manda um abraço, né, ela sempre quando eu venho, ela também vem. Ela é uma baixinha, menorzinha do que eu. Quem não me conhece ainda? Alguém não me conhece? Amém. Como eu falei, né? Eu tenho 28 anos, eu moro em Colina de Laranjeiras, faço parte
congrego na Igreja Batista Betel esse ano eu faço 14 anos que eu estou lá, né? Eu falo para vocês, eu sempre falo isso, né? Que tudo que eu sei, né? Tudo que hoje eu sou, eu devo muito aos ensinamentos, né? Às instruções daquela casa para o reino, graças a Deus. Eu sou formado em teologia, administração e, assim, eu também sou um ser humano, como todo mundo é, né? Eu falo que a gente nunca é diferente, todos nós somos iguais, sabe? E o que difere é a nossa colocação, a nossa posição mediante a palavra de Deus. Então, sem mais delongas, nós iremos conversar sim com a Bíblia, mas nós iremos ficar um pouco dialogando, né? Como ele disse que é mais um seminário, né? Uma sala de aula. Então, o que realmente eu preparei para nós nessa noite é como se fosse um estudo. E eu quero, né? E eu peço muito a participação de vocês, né? Durante a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu sempre vou pedir uns retornos de vocês. Então, eu gostaria que vocês se pronunciassem. Assim, eu sempre falo que ninguém está certo, ninguém está errado. Aqui nós estamos para, de fato, aprendermos e crescermos juntos. Amém? Então, o que vai ser construído aqui nessa noite vai girar em três perguntas, eu diria, né? O que nós iremos aprender? O que eu quero que de fato vocês saibam, mediante ao tema que, se você quiser soltar o tema aí, pode soltar o tema. Oh meu Deus, cadê a minha anotaçãozinha? Então, repetindo, nós iremos, a nossa aula será construída em 3 perguntas, ok? O que de fato eu gostaria que vocês conhecessem hoje, né? Saibam. Segundo, o que eu gostaria que vocês sentissem mesmo, sabe? Um sentimento, algo bom ou algo ruim do tema que nós iremos abordar. E o terceiro depois, o que eu gostaria que vocês fizessem, depois de tudo isso que nós aprendemos, depois que nós sentimos, o que de fato eu vou realizar, que é a minha ação mediante ao conhecimento adquirido que nós teremos aqui. Então são 3 coisas. É sempre assim, ó: saber, sentir e fazer. Vamos lá. Saber, sentir e fazer. Saber, sentir e fazer. Então, nós iremos construir a aula de hoje em cima disso. Amém? Então tá, olha só. O tema, na verdade, nós estamos falando para a liderança, né? Inclusive é uma grande responsabilidade. E o pastor Felipe, ele me falou sobre voluntário e proatividade, né? Eu até coloquei versos ali, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque o voluntário, a gente vai ver uma definição dela. Mas uma coisa, ela é sempre ligada à outra. E na verdade, ela é uma tensão que é uma briga. Então existe uma relação muito estreita entre você ser voluntário e ter a proatividade. Então são coisas distintas que eu até achei interessante a gente colocar como uma rivalidade, algo que está
brigando internamente dentro de nós, mediante as nossas ações e as nossas atitudes daquilo que nos cercam. E, claro, eu acredito que vocês já devam ter falado um pouquinho sobre liderança, mas eu vou falar novamente o que é. Antes de passar o slide, eu gostaria que pelo menos duas pessoas falassem assim, o que é ser líder, o que é liderar? Vamos lá, duas pessoas. Direcionar. Ser exemplo, muito bom. Vamos lá. O que é ser líder? O que é liderança? O que é? Orientar. Motivar. Pode passar aí. O que é liderança? Antes vamos pegar esse, esqueci desse aí. Pode deixar, volta lá. Olha só, antes de entrar na liderança, umas imagenzinhas que a gente sempre vê às vezes no Instagram. Eu falei bem assim, vou levar lá para esse povo para a gente refletir juntos. Olha lá, seja um líder cada vez melhor. O intuito desse seminário é, na verdade, nos proporcionar algo melhor. Nós queremos ser pessoas melhores naquilo que nós somos responsáveis. Então, se você hoje é líder, então nós precisamos, isso aqui é um bate-papo para sermos melhores. Então, aí ele fala, cobre sua equipe, mas ele fala bem assim, mas também dê o apoio necessário. Diga o que você espera, mas também ouça as expectativas. Dê feedbacks constantes, mas também peça feedback. Desenvolva a sua equipe, mas começa por quem? Por mim. Sempre, quando a gente fala sobre liderança, eu falo que é relacionamento. Liderança é diálogo, é conversa, sabe? É tempo que você realmente vai não gastar, mas investir em pessoas, porque você está com um objetivo a realizar, a cumprir. Pode passar aí agora. Então, liderança, habilidade de motivar, alguém já falou, motivar, influenciar, inspirar, comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos. A natureza e o exercício da liderança têm sido foco de pesquisas do homem ao longo da sua história. Por que eu coloquei isso? A natureza é um exercício da liderança, tem sido foco de pesquisa. Sabe por quê? Porque antes de você ser, você ter a liderança, você está vendo que ali no início está falando que é uma habilidade? Então, uma pergunta que todo mundo faz: líder, você aprende ou nasce? Aprende? Nasce? Aprende? Nasce? Como que é? Líder é o quê? Você aprende ou você nasce? Habilidade, ela é relacionada a uma característica. Aí quando a gente vai mais profundo, característica. O que é característica? Exemplo, isso aí, eu sou magro, eu estou com cabelo black, são características, ou seja, a liderança, essa habilidade é uma característica que você nasce. Mas, entretanto, todavia, contudo, hoje existem pessoas que estão, como eu falo, praticando, exercitando para se tornar um grande líder.
Então, por isso que eu falo assim, existem pessoas que, por que eu falo que às vezes é nato, né, a liderança? Porque todo mundo já viu isso, você está numa sala de aula, exemplo, escola, a pessoa nem sabe, mas ela tem por si só uma essência de influenciar, sabe, de motivar as pessoas. Todo mundo, quando essa pessoa ela fala, todo mundo já olha para ela e fala assim, cara, o que essa pessoa está falando, meu? Pelo amor de Deus. Todo mundo já passou por isso. Essa é o quê? Porque ela nasceu com isso. Mas também existem pessoas que, com a disciplina, com a busca, né, com a dedicação, com o esforço, ela consegue sim se tornar uma pessoa com grandes potenciais de liderança. Então, eu quis falar sobre a natureza por conta disso. Porque às vezes a gente fica nessa, né? Hoje nós estamos aqui num seminário, querendo ou não, é um treinamento. Talvez você está falando bem assim, mas eu mesmo sou líder? Sabe, às vezes você fica se questionando, mas o Senhor me chamou? Aí vamos conversar com a Bíblia agora, de pessoas que ela achou, né, na verdade, às vezes é isso, né, ela achou que não tinha a capacidade e a habilidade de exercer liderança, e Deus o que ele fez? Graça, Gideão. Mas eu, Senhor, mas eu, menorzinho da tribo, eu não posso, eu não consigo. Mas não, cara, é você. Deus confiou a você. Deus deu a responsabilidade a você. Então assim, claro, existe sim as pessoas que nascem, ok, mas existem sim as pessoas que adquirem habilidade para isso, porque Deus, Ele confia ministérios a nós, porque Deus, Ele confia realizações e feitos através de nós. Então eu preciso responder a isso e dizer, Senhor, eis-me aqui. Então assim, não se turbe o vosso coração, sabe, não fique falando assim, mas eu sou líder, quem sou eu, sabe? Tem muita gente que faz essa pergunta, eu não consigo, eu não posso. Não, você pode. Não é à toa que você está aqui, não é à toa que o pastor Felipe preparou tudo isso aí para o quê? Para treinar, para capacitar, para instruir, para você ser um grande líder. Pode passar para o próximo aí. Aí eu sobre liderança, eu trouxe 2 exemplos para nós. Primeiro é o Davi. Ali está falando um breve resumo de Davi. Um guerreiro, profeta, o rei do povo de Israel, reinou durante 40 anos, entre 1006 e 906 a.C., e conseguiu lançar as bases para a formação de um verdadeiro Estado hebraico. Na juventude, na guerra contra os filisteus, matou o gigante Golias. Aí, todo mundo olha para Davi e fala bem assim, cara, que grande líder, né? Nossa, esse cara foi um exemplo de fato. Mas, a gente tem que entender que ele passou por processos. Ele também é ser humano e pessoa, como eu, como você. Então nós precisamos o quê? Olhar para a vida de Davi e falar bem assim, cara, existem muitos exemplos que possamos seguir. Existem problemas que iremos enfrentar durante a nossa liderança, mas eu preciso me posicionar com aquilo que Deus, Ele confiou a mim e confiou a você. Se hoje você está responsável pelo time de voluntários, cara, faça chuva ou faça sol, você vai encarar o time de voluntários. Você vai organizar o time de voluntários. Você vai estruturar o time de voluntários. Você vai motivar o time de voluntários. Mas Davi, eu também passo por dificuldade, sim, Davi passou por dificuldade. Ninguém é isento, irmãos. Mas uma coisa que eu falo, sempre, nós precisamos
seguir o caminho de Davi, que era o quê? Prostrar, conversar com Deus, oração diária. E uma coisa que eu falo assim, nós não devemos caminhar por sentimentos, mas sim por propósito, sabe? Não por demanda, mas por propósito. Deus confiou algo a nós, e nós precisamos seguir nesse propósito. Um outro exemplo de grande liderança, né? Passa aí. Esse cara, não tem nem como o que falar, né? Grande líder, Jesus. Ele foi o maior, o magnífico, o nosso Salvador, o nosso querido, amado, nosso irmão primogênito, aquele que despiu de toda a sua glória para morrer como um cara que nem precisava, mas mesmo assim ele fez. Por quê? Por amor, né? O irmão ali falou sobre exemplo. Tem maior exemplo do que Jesus? Não tem. Então eu preciso me espelhar em quem? Nele. Eu preciso olhar para as coisas que ele fez, sim, e fazer, e procurar fazer igual a ele. Aí a gente fala de novo, teve dificuldades? Teve, né? Quem não lembra que ele falou, Senhor, cara, é incrível isso, se for possível, passa-me de mim esse cálice, porque eu não aguento mais. Ele estava angustiado, mas ele disse o quê? Não, existe um propósito, e eu vou seguir nesse propósito. Então, irmãos, existe um propósito. Para você estar aqui, existe um propósito. Para eu estar aqui, existe um propósito. Se hoje Deus te colocou na liderança do ministério de louvor, é porque existe um propósito. Então você tem que o quê? Acreditar nesse propósito, confiar, seguir firme. Vai ter dificuldades? Sim, Davi, vai ter dificuldades. Mas nós precisamos olhar para o propósito. Próximo aí. Aí agora a gente vai falar, né, eu dividi em partes direitinho, voluntário. Hoje muito se fala sobre voluntário. Voluntário que não é forçado, que só depende da vontade, é espontâneo. Exemplo de voluntário. Voluntário é assim, eu decidi estar aqui. Eu não estou por força nem por violência. Eu me voluntariei. Eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui como um voluntário. Todos nós, né, que hoje está na posição de liderança, queira você ou não, você é um voluntário. Por que eu digo isso? Porque quando foi, eu não sei, né, se foi chegado individualmente, mas talvez você automaticamente se pronunciou e falou bem assim, eu gostaria de mexer com as crianças, ou o pastor chegou até você e falou bem assim, poxa, eu vejo que você tem potencial, e eu gostaria que você, o que você acha de ser líder das crianças? Aí você, na sua consciência, olha só, você falou bem assim, poxa, é verdade, então você falou bem assim, sim, mas você falou, ele não forçou você, sabe, não é uma coisa forçada. O voluntariado, o serviço às coisas de Deus não é nada forçado, você se disponibiliza a estar, você se disponibilizou a ser líder.
Você falou bem assim, opa, eu digo sim para isso. Então, hoje a gente fala muito sobre voluntário, e lá na igreja a gente tem um time de voluntários, e eu falo que o voluntariado, na verdade, meu irmão, é todos aqueles que servem na casa. Né? Lógico que nós temos as repartições, né, os departamentos, mas toda pessoa que envolve com criança, ministério de louvor, todo mundo é voluntário. Todo mundo está para servir, para doar, para entregar, para dar. Às vezes, até aquilo que não se tem, meu irmão. Às vezes não, muitas das vezes. Porque aí é a graça do Pai. Porque não é por nós, não é por aquilo que a nossa perspectiva, mas sempre por aquilo que Deus ele coloca no nosso coração e assim nós fluímos. Então, o voluntário não é forçado. Você não está na condição de líder forçado. Sabe por quê? Porque se você chamar um gabinete com o pastor Felipe ou com o pastor Sábio, qualquer um, fala assim, ó, eu não quero mais ser líder. Ele vai falar bem assim, tá bom, meu irmão, você não quer ser mais líder? Eu fico, lógico, triste por você tomar essa decisão radical, mas amém. Pronto. Ele não vai falar bem assim, não, você tem que ser líder, você tem que ficar aqui comandando as crianças, você tem que ficar aqui. Não é assim. E eu trouxe uma frase para nós, passa aí. Isso é algo que, desde quando eu comecei a ser dos voluntários, líder dos voluntários, é uma frase que eu sempre coloco em tudo que eu faço lá com o time, eu sempre coloco isso aí, ó. Os voluntários não doam somente seu tempo e sua generosidade, mas respondem a um impulso humano fundamental, a vontade de colaborar, de ajudar, de dividir alegrias, aliviar sofrimentos e de melhorar a qualidade da vida em comum. Esse é o voluntário. Esse é aquele que está de fato disposto a servir, que está disposto a ser igual a Jesus. Não existe modelo maior de entrega, de doação do que Jesus na cruz por nós. Então, da mesma forma que Jesus ele fez por nós, assim ele quer que nós também sejamos para com o outro. Então, antes de você, aí eu falo, que às vezes antes de você se tornar líder, você é voluntário. Antes de você se tornar líder, ou às vezes tem gente que coloca numa condição ou título, eu sou líder. Cara, eu sou líder, mas não é uma questão de ser, de ter ou de estar, é uma questão de essência. Você está disposto a servir, você está disposto a entregar algo, a colaborar com algo. E um versículo, pode passar aí. E fala bem assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois, esse versículo é forte, no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, o que Gálatas está dizendo para nós? Não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, não nos cansemos de nos doar. Não nos cansemos de nos doar. Davi, é fácil?
Não, cara, não é fácil. Ser exemplo não é fácil. Sabe? Motivar quando a coisa está difícil para você, pessoal, não é fácil. É fácil falar de finanças quando você às vezes nem tem o que chegar em casa? É fácil? Não é fácil. Mas esse é a graça de Deus, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. E uma coisa que eu acho magnífica, ele fala bem assim: se não desanimarmos. Ou seja, existe uma colheita, mas essa colheita só é para quem não desanima. Aí a gente se depara numa situação a qual nós estamos passando hoje, né? Onde, como se diz, né? Desespero relacionado a esse vírus, pessoas passando de fato necessidade, preocupação e tudo mais. Aí você, numa posição de líder, né? Uma posição de motivar, de incentivar, de falar: sim, Deus, vai acontecer, vamos estar orando, vamos conversar, vamos dialogar, o que estiver precisando vamos fazer, vamos correr atrás. Aí você olha para as circunstâncias, você como líder olha para o lado, aí você fala: esse negócio está difícil, hein? Aí você, cara, eu acho que não vai dar não. Aí você vai lá, senta, aí as coisas acontecendo ao seu redor e você sentadinho. Só que a palavra de Deus fala bem assim, que a colheita, ela virá para os que não desanimar. Então o que eu preciso fazer? Não, calma aí, Senhor. É ir para os pés, é clamar Jesus e continuar clamando, irmão, até vir a resposta. É clamar até vir a resposta. Se não veio ainda, continue clamando. Pode passar aí. Aí agora, nosso terceiro tópico, que é proatividade. O que é proatividade? Comportamento de antecipação, de responsabilização pelas próprias escolhas e ações frente às situações impostas pelo meio. Vocês perceberam que o que essas três palavras, liderança, voluntário e proatividade, são comportamentos, sabe? São características, são habilidades, são ações a serem feitas. Ou seja, são coisas que nós precisamos colocar no nosso caderninho de tarefas do dia, como eu preciso fazer, eu preciso ter, eu preciso correr atrás, né? Realizar. Por quê? Porque senão você acaba não fazendo. E a proatividade, ela é algo que fala sobre a liderança, o voluntário. Por quê? Porque um exemplo, irmãos. Eu estou diante, né, eu sou responsável pelo som, por exemplo, sou líder do som. Aí você tá envolvido com toda a dinâmica do som, de cabo, disso. Só que aí o irmão falou bem assim, poxa, eu estou sentindo falta de alguma coisa aqui, de consertar aquele cabo. Ele falou, estou com um probleminha no cabo. Olha a proatividade, ó. Aí o irmão passou uma semana, passou 2 semanas, e o líder está falando, ó, poxa, o cabo está lá, precisando soldar, né? Está lá, aí ninguém fez nada. Mas aí chegou um irmãozinho novo na igreja. Aí o líder foi e falou, rapaz, estou com cabo.
Rapaz, é mesmo? Não, me passa a chave da igreja, eu vou lá amanhã, vou soldar esse cabo aí. Qual foi a diferença? A proatividade, a disposição. Aí a gente sempre fala, né? Poxa, o irmãozinho da igreja sempre está com mais gás, né? A gente fala, às vezes a gente pensa assim, né? O irmãozinho da igreja sempre está com mais gás, o irmãozinho mais novo. Mas não, irmãos, é porque a gente se acostuma com o meio, sabia? A gente se acomoda. Nós se acomodamos. Nós se acomodamos. E a gente esquece o senso de responsabilidade. Porque é uma responsabilidade de todos nós envolvidos, seja nas crianças, seja no som, seja na mídia. É com tudo. Nós somos responsáveis. Na colaboração do ministério pastoral, também da igreja, às vezes aí o pastor está passando por uma necessidade e nós, como líderes, não estamos fazendo nada, estamos de braços cruzados, não se disponibiliza, não se coloca à disposição para ajudar. Passa aí. E agora a gente vai conversar um pouquinho com a Bíblia, que está lá em 2 Samuel 23, 8 e 17. Nós chegamos aonde de fato eu gostaria de abordar com os irmãos sobre a proatividade. Eu sei que nós estamos passando assim por uma grande dificuldade, né, mediante a esse vírus, né? E eu até diria que a nossa fé, irmãos, eu falo que a fé da igreja, ela ficou meio abalada, de alguns irmãos ficaram meio abalada, porque acabaram perdendo a esperança em Jesus. Muitas das pessoas acabaram olhando para o tamanho do problema e esquecendo do tamanho do Deus que nós servimos. Quando nós damos mais ênfase, né, ao problema, cara, uma coisa é certa, o desânimo vai vir. Sabe por quê? Porque você vai perder o propósito. Você vai perder a certeza de quem te deu o propósito. Aí você vai começar a desanimar. Você vai começar a olhar para trás, olhar para o outro e falar assim: ah, cara, isso não é para mim não. Eu já estou cansando. Isso já não dá para mim, sabe? Eu não estou vendo uma porta. E nós vamos falar aqui agora que eu gosto. Nossa, essa passagem eu particularmente gosto, né, de guerra, né, dessas coisas, e a gente vai falar um pouquinho sobre os três. E quem são os três? Vou ler daqui mesmo. São estes os nomes de soldados famosos de Davi: Josebe Basebete, de Taquemoni, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodô e neto de Aoi, era um dos famosos. 3. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos.
Em seguida vinha Samá, filho de Agê, Arita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilha. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Samá ficou na plantação, defendendo e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. 13. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampado no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse, olha só o que Davi teve, uma vontade e disse, como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água no poço, que fica perto do portão de Belém. Aí, os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água, em vez disso a derramou como oferta a Deus o Senhor e disse, ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram sua vida para trazê-la. Davi, ele só falou assim, ele teve uma vontade, e disse bem assim, como eu gostaria de beber água do poço que fica perto do portão de Belém. Os soldados prontamente, independente das dificuldades que eles iriam enfrentar, eles se posicionaram e falaram bem assim, eu vou honrar o meu líder. Eu vou atender a essa vontade do meu mentor. E essa é um exemplo claro, nítido, de que nós precisamos exercer esse respeito, essa proatividade, esse comportamento, essa decisão de antes mesmo, o nosso líder falou alguma coisa, nós precisamos estar à disposição, prontamente à disposição. E eu acho muito interessante porque esses soldados, irmão, claro, como exemplo, Davi, ele forjou também essas ações, dentro dos seus soldados ali, por exemplos, por convicção, por propósito, porque para as pessoas de fato atenderem essa proatividade, ter essa resposta rápida, o líder precisa saber para onde está indo. O líder precisa ter convicção nos teus propósitos. O líder precisa passar, para as pessoas, as pessoas que realmente de fato cercam, o que ele espera, o objetivo. E como nós estamos falando de reino, que nós estamos falando de igreja, organização, o que hoje nós, como corpo de Cristo, precisamos fazer aqui na terra, irmãos? O que nós precisamos fazer aqui na terra? Ide. Esse é o propósito. Esta é a definição da nossa posição, da nossa entrega, e não desanimar, partir para cima do Golias, partir para cima do problema, confiar em Deus, confiar em Jesus, na pessoa de Jesus, porque Ele venceu a morte não o segurou.
Essa é a nossa garantia, Ele é a nossa esperança. Por que nós estamos olhando para o problema? Por que nós estamos olhando para as dificuldades? Como foi me dada a liberdade? Vou fazer uma dinâmica com vocês, mas agora eu preciso que todos vocês se levantem. E vocês se retirem do templo. Aí depois eu peço para vocês voltar de novo. Mas aí, pode ficar aqui mesmo, pode ficar aqui. Então, olha só. Lembra que a nossa aula ela foi construída em três pontos, ok? Primeiro, saber. Segundo, sentir. Então, nós estamos agora na fase do sentir, ok? Então, vocês entraram agora. Essa é a dinâmica. Agora, eu não vou dar nenhum comando para vocês, mas vocês viram que tem um trem meio negócio aí, né? E aí? Ei, todo mundo se achou aí? Como que tá? É muito legal isso. Amém, amém. Mas só para vocês entenderem que quando nós nos colocamos, né, na habilidade, né, de ser líder, né, de motivar, de encorajar, de impulsionar e nos entregamos a servir, a doar, tem horas que de fato você vai sair do ambiente, quando você retornar para ele vai estar um caos, né? Um problema todo. Só que você, com a habilidade, né, com o entendimento que você está para servir, para doar, o que você vai fazer? Você vai organizar. Você vai pegar as coisas que estavam fora do lugar e ajeitar, né? Eu sei que talvez eu não consegui mudar todos os lugares, né? Mas alguns lugares eu consegui mudar. Então a dinâmica, para vocês sentirem um pouco, né, sobre a nossa ação mediante a uma realidade. Jesus está falando para mim e para você o seguinte: nós não podemos desanimar.
sabe? Nós não podemos desanimar. Líder é assim, né? A gente fala, é o primeiro a tomar pedrada, né? Tomar aqueles puxão de orelha, né? É o primeiro, às vezes você recebeu uma resposta dura de um irmão, aí você, né? Aí antes de você falar besteira, você fala, ai Senhor, amém, amém, né? Você baixa amém, esse irmão não sabe o que faz, aí você faz aquela oração, vai no PEX mais. Então, nós, como estamos na linha de frente, Deus, Ele conta com pessoas assim, Ele espera pessoas que realmente está disposta, independente de qualquer coisa, independente dos problemas. Como eu falei para vocês, é partir para cima do gigante, não olhar para o problema, irmãos. Nós não podemos olhar para o problema, porque se nós focarmos no problema, nós iremos paralisar. Se Deus hoje nos confiou, né, a dinâmica do culto dessa forma, o trabalho, o evangelismo dessa forma, é dessa forma que nós iremos efetuar. É usando máscara, é mantendo, né, o máximo possível de distanciamento. Mas parar a obra, podemos parar? Não podemos. Porque as pessoas, elas estão morrendo, elas não estão morrendo? Uma vez, podem sentar. Conversando com a minha esposa, aí ela falou sobre a morte do Paulo Gustavo, né? Aí ela aí tipo assim, todo mundo falando, né, sobre a morte e tal. Eu falei, cara, a maior tristeza é saber, né, na verdade nós não sabemos, mas tomara que ele teve uma experiência com Deus. Porque quantas pessoas, irmãos, estão morrendo, né? Que morreram, na verdade, sem Jesus, sem conhecer de fato o Evangelho. Isso é a maior tristeza. Poxa, mas Davi, você não sabe como que está lá em casa, cara. A porta se fechou, sabe? Eu estou sem condição. Todo final de mês eu estou apertado. Cara, só confia. Só confia. Só confia. Deus, Ele não é Deus para nos deixar à deriva. Nunca. Deus sempre está no controle, irmãos. Você acha que Deus não está no controle nessa pandemia toda? Deus é soberano. Então, nós precisamos focar na pessoa de Jesus. Nós precisamos entender o nosso propósito. Nós precisamos, de fato, vestir a armadura, tomar posse, entender que é uma habilidade, é algo que é construído. A liderança, né, o ato de liderar é algo construído sim. Que você pode se aperfeiçoar sim. Você precisa se aperfeiçoar? Sim, nós precisamos nos aperfeiçoar. Teremos nossas limitações? Sim, claro, óbvio. Mas é o relacionamento, é o diálogo, é a conversa, é o bate-papo. Eu sempre falo que nós precisamos, né, externar os nossos sentimentos. É muito importante isso, principalmente para ele, porque a gente também não é super-herói, nunca fomos e nunca seremos. Mas pela graça de Deus, Ele sempre vai nos confiar em algo. Pela graça de Deus, Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. E quando eu falo de confiar em Deus, eu recentemente, eu iniciei, né, um empreendimento, e a gente pensa, né, pô, o cara é maluco, né, em plena pandemia, o cara abriu um negócio com essa crise toda. Assim, irmãos, eu falo para você que eu sou um cara muito ativo, eu sou um cara muito elétrico, assim, eu sou total elétrico, eu não paro, né, eu realmente não paro, assim. Minha esposa, às vezes ela fala, Davi, você tem que ficar calmo, tal, né, logo no início, esse mês que passou,
mês de maio, a primeira semana de maio, irmãos, eu vou falar para você, foi uma semana assim, deserto purinho. Foi um deserto purinho, e eu assim, nessa semana eu fiquei muito mal mesmo, de chorar, assim, de falar, Senhor, eu fui pela misericórdia, eu fui pela carne, eu literalmente deixei de confiar em Deus nessa semana. Eu só olhei para mim, falei assim, Senhor, é eu que fiz, foi eu. E cara, o Senhor me surpreendeu no final do mês. O Senhor me surpreendeu, eu falo, o Senhor me surpreendeu. Porque gradativamente a semana, o Senhor ele foi mandando o cliente, enviando o cliente, uma semana foi melhor que a outra, supriu a primeira semana, na outra semana foi melhor do que a outra, a terceira foi melhor do que a segunda. Então é o que? É um ato que é de confiança, e nisso tudo eu falo para vocês, relatando esse testemunho para vocês entenderem que é o que? É apenas confiar. E nessa mesma semana, eu recebi uma semente de uma pessoa e falou bem assim, Davi, Deus está pedindo para mim te dar essa semente. Aí eu olhei para o céu, cara, eu falei bem assim, cara, Deus. E eu assim, meio que desesperado, né? Falei, cara, o Senhor está no controle. O Senhor sabe de tudo, irmãos. O Senhor sabe o que você está passando. A questão não é a grama do vizinho, não. A questão é que Deus, Ele trabalha de uma forma singular e individual com cada um. Eu, assim, mediante também a pandemia, uma conversa com a minha esposa, para a gente finalizar. Uma conversa com a minha esposa, uma época, ela falou bem assim, pessoal falando de comércio aberto, comércio fechado, eu estou falando para a gente entender sobre confiança, depender de Deus. Se Deus, Ele é soberano, vamos lá, acompanha comigo. Deus é soberano, Ele está sentado no seu trono, olhando para o globo e vendo todas as coisas, vendo a minha vida, vendo a sua vida, vendo vida lá na África, vendo a vida lá em Moçambique, vendo vida no mundo todo, no globo todo. Ele está no controle, Ele sabe de tudo. Aí digamos, né, que eu sou a favor do comércio aberto, irmão, mas é só um exemplo. Mas aí vem esse negócio de comércio fechado, aí as pessoas entram em desespero. Aí eu falo, aonde está a sua confiança? Aonde está a sua dependência? É no recurso, pela sua venda, né, ou pelo comércio aberto, pelo trabalho? Ou a sua confiança de fato está em Deus? Porque Deus, Ele há de suprir. Não, Davi, mas a gente precisa sim, irmãos, a gente precisa nos organizar, nos planejar. Mas o foco que eu estou dando para vocês é o seguinte, que nós não podemos olhar para o problema. Nós, antes de tudo, precisamos olhar para Deus e, mediante ao olhar para Deus, eu assim fazer aquilo que eu preciso fazer. Lembrando que nós temos um propósito. Todo mundo está com papel aí? Papel e caneta? Se você não tem, eu gostaria muito que depois você pegasse com seu irmão e fizesse essas duas coisas que eu vou pedir para você fazer aqui. Bom, então agora nós estamos na nossa terceira fase, que é o que eu gostaria que vocês fizessem. Então, duas coisas. Eu quero que você resuma, né, o que nós falamos aqui, o que nós dialogamos aqui, em uma frase, ou, se você preferir, em uma palavra. Eu vou dar o tempo para você escrever agora, tá? Gostaria muito que você escrevesse, isso é muito importante isso. A escrita pode ser uma frase, né? É porque às vezes mas eu já falei palavra, né? Eu já dei brecha para você escrever palavra, né? Que é mais curto, né?
Eu sempre não posso cair nessa. Uma frase, né? Melhor, uma frase. O que você aprendeu? Ou o que você entendeu? Ó, todo mundo escrevendo mesmo, tá? Escrevendo, tá? Escrever é um ato de memorização, é um exercício muito importante. E depois é o seguinte, você vai chegar em casa, você vai dar aquela olhada no papelzinho que você escreveu, aí você vai falar, E a segunda é o seguinte, essa é pro peão pular agora, hein? Você vai escrever uma ação que você vai fazer hoje, ao sair daquela porta ali. Uma ação que você vai fazer hoje, uma coisa que você vai fazer hoje. Eu não sei, irmão, eu não sei o que Deus vai colocar no seu coração aí. Eu não sei se você é para ligar, não sei se não sei, é uma semente, é uma oferta, não sei. Mas você vai fazer hoje. Você tem que fazer hoje. Você vai ligar para o seu pastor, para o seu líder, não sei, você vai ligar para uma ovelha e falar bem assim, amanhã nós vamos fazer isso na igreja. Olha, não vai ter jeito, nós vamos ter que descer na casa da irmãzinha lá e orar por ela, vamos providenciar uma cesta básica, vamos, não sei, alguma ação. Os irmãos estão tudo fumaçando, olha. Hoje. Ação e reação. Hoje, eu já até escrevi o meu aqui hoje. Amém? Desafiador, né? É isso aí. É isso aí. É sem postergar, né? Sem procrastinar, né? Que é a palavra da vez. Sem procrastinação. Amém? Todos ok? Bom, vamos orar, né? Feche seus olhos. Bom, Pai, muito obrigado, Jesus, mais uma vez, pelo teu encorajamento. Jesus, nós nos guiamos por propósito, Pai, não por demanda. Nós queremos sempre, em todo tempo, focar, ó Pai, naquilo que o Senhor nos confiou. Pai, nós temos uma responsabilidade e nós queremos responder a essa responsabilidade. Pai, nós nos posicionamos como atalaias, ó Pai, como aqueles que realmente diz sim, ó Pai, para os remanescentes, ó Deus da Tua obra. Pai, acrescenta em cada um dos Teus filhos aqui, ó Pai,
o entendimento de uma liderança saudável, ó Deus, do relacionamento, do diálogo, da disposição, ó Pai, realmente possa incentivar, Deus, não olhando para o irmão do lado, mas sim focando naquilo que Deus confiou individual para cada um dos teus filhos. Pai, que o Senhor possa enxertar em nós, ó Pai, o entendimento que é dano que se recebe, e é até dano entregando aquilo que nós não temos, Pai. Pai, o Senhor foi o maior exemplo de servo, e da mesma forma que o Senhor se despiu da sua glória, ó Pai, ó Deus, e morreu para as nossas vidas, Pai, nós também queremos, ó Pai, ser assim, Pai. Nós queremos servir o nosso próximo, nós queremos entregar, doar para o nosso próximo, ó Pai, sem olhar a quem, sem querer nada em troca, Pai. Deus, nós queremos focar totalmente em Ti primeiramente, não olhando para as circunstâncias, Deus, não focando nos problemas, mas confiando somente em Ti. Ó Pai, acrescenta em nós esse desejo, aguça, Pai, em nossos corações, ó Pai, essa vontade em querer mais a Tua presença. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos, ó Pai, essa casa, ó Pai, esse time de líderes, ó Pai, que estão aqui posicionados, ó Pai, dizendo sim, eu preciso desse renovo, dizendo sim, eu preciso desse treinamento, eu preciso sim aperfeiçoar minhas habilidades. Pai, todos nós precisamos disso, Pai. Nós somos seres humanos. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor disse, por tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Ó Deus, e que o Senhor venha abençoar, ó Pai, ó Deus, a liderança, ó Deus, cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Irmãos, muito obrigado, muito obrigado. Se eu pudesse, a gente ficaria trocando bate-papo aqui, assim, muitos exemplos, né, de fatos, de ocorrências, né, já aconteceu de líderes, assim, exemplos, porque é bom a gente compartilhar, né. Eu sempre falo que a gente precisa compartilhar. Então, se você hoje está na posição de líder, né, compartilhe os seus desafios, compartilhe os seus problemas, porque é assim que a gente rompe. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Amém, glória a Deus. Quantos foram abençoados aí? Palavra abençoada, né? Glória a Deus, pela vida do Davi. Davi, a gente queria fazer uma oração pela sua vida, abençoar você, sua família. Vou voltar aqui, por favor. Convidar vocês para colocar de pé, por favor. Vamos estender a mão para abençoar aqui a vida do Davi, a família dele, que ele possa continuar sendo essa ferramenta aí poderosa nas mãos do Senhor, amém? Que você possa já direcionar palavras de bênção sobre a vida dele. Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela vida do teu filho Davi, ó Pai, e queremos como igreja do Senhor, ó Deus, declarar toda sorte de bênção sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre o ministério do teu filho, que ele possa, ó Deus, receber do Senhor, ó Deus, a recompensa por toda entrega, por tudo aquilo, ó Deus, que ele tem feito pelo teu reino. Sabemos que é de coração grato, mas que o Senhor possa derramar toda sorte de bênção, Deus, sobre a vida do teu filho, sobre o ministério, sobre o chamado, que ele possa viver, ó Deus, em plenitude, tudo aquilo que o Senhor sonhou para a vida do teu filho, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que ele seja coberto com teu sangue, guarda a vida do teu filho, da esposa dele, da família, que eles possam receber do Senhor, ó Deus, todo o cuidado, toda a proteção. Nós te agradecemos pela vida dele, por ele ter se disponibilizado a estar aqui nesta noite, ó Pai. Somos gratos a Ti e pedimos que o Senhor venha abençoá-lo em tudo e em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado aí, tá, Davi, pela sua disponibilidade. Amados, sem tomar muito tempo a mais, só dar alguns avisos. Amanhã, né, sábado, é dia de GF, não é isso? Então nós vamos ter o GF do Marcelo, pastor Sávio, vai ser aqui no Aprisco.